Olá pessoal, a gente está começando mais um episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular aqui dos estúdios do CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nós temos aqui dois convidados hoje, jovens, dinâmicos, o Dr. Rubem Lima e a doutora Janaína Bravo. Pessoal, bom dia. Bom dia, meu amigo Rogério Leal. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse podcast, juntamente com a nossa colega e amiga Janaína Bravo. E eu fico feliz, né, de que o CBO tem uma estrutura tão aconchegante, acolhedora, né, e, por que não dizer, profissional. Né, nesse estúdio maravilhoso. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui e estou adorando esse formato novo da sociedade, mais jovem, mais informal, para todo mundo ver esse outro lado também da medicina e se empolgar aí com a plástica ocular. Esse é um trabalho muito agradável, foi uma ideia da gestão do presidente, do Felipe Pereira, e a gente já gravou alguns episódios, a gente vai continuar gravando, e a nossa intenção, acima de tudo, é inspirar os mais jovens, acolher os mais jovens para a nossa sociedade, para que ela continue crescendo com dinamismo, com qualidade, e que eles se animem em participar conosco para que a gente se aproxime cada vez mais. O Dr. Rubem Lima vai falar sobre um tema que eu adoro, que é a cirurgia das sobrancelhas. Mas antes disso, Rubem, queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória e, dentro dessa trajetória, por que a sobrancelha se transformou numa paixão que você cultiva. Pois é, Rogério. Eu sou de Recife, né? Minha formação foi na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz minha residência em oftalmologia na Universidade Federal do Piauí. Depois eu voltei para Recife, onde eu fiz o meu fellow na Fundação Altino Ventura. Na realidade, eu fiz 2 fellows, um de segmento anterior e fiz o de plástica ocular. E ao deparar, né, na plástica ocular, esse segmento tão valioso, né, da região da face, uma coisa que é muito importante é exatamente a sobrancelha. E todos nós sabemos que não há como você fazer uma cirurgia boa, uma cirurgia adequada da blefaroplastia, que talvez seja a cirurgia número 1 no universo da plástica ocular, ou pelo menos uma das mais populares. Não há como a gente fazer uma cirurgia de blefaroplastia bem feita se a gente não avaliar a sobrancelha. E é muito interessante, até um dos artigos da doutora Silvana, que esteve aqui hoje pela manhã, a gente fica muito feliz como ela tem aí um arsenal de publicações maravilhoso. E uma das publicações da doutora Silvana era a avaliação da pálpebra antes e após, aliás, a avaliação da sobrancelha antes e após uma cirurgia de blefaroplastia. E percebeu-se que, em alguns casos, de fato, quando se opera a blefaroplastia isoladamente, há uma queda, mesmo que leve, da sobrancelha. Então você imagina, Rogério, se a gente já tem um paciente com a sobrancelha baixa, e você faz uma cirurgia que ainda pode baixar mais ainda, então isso vai comprometer muito o resultado estético. Nem o paciente vai ficar satisfeito, nem o colega cirurgião também. E aquela famosa queixa do paciente, doutor, a cirurgia está boa, mas ficou aquela pelezinha aqui do lado. Então isso me fez enxergar que a sobrancelha ela tem que ser avaliada como uma única unidade estética, junto com a pálpebra. Eu lembro que o Dr. McCord, ele tem um livro, né, que são 2 volumes, e ele faz uma ilustração que para mim é muito bacana. Eu costumava usar isso muito no consultório, Janaína, de que quando você olha para a pálpebra e para a sobrancelha, você tem que explicar ao paciente que é como se fosse uma cortina. A pálpebra é a cortina e a sobrancelha é o trilho da cortina. Ninguém vai consertar uma pálpebra ou uma cortina se antes
o trilho não estiver na posição adequada. Ninguém vai fazer isso. Então, eu trago esse conceito para o paciente e eles entendem muito bem. Ó, o teu trilho é a sobrancelha e a tua pálpebra é a cortina. Então, para eu poder enxergar esse tecido aí da cortina, eu primeiro preciso ver como é que está a posição do trilho, que é a sobrancelha. Então, isso aqui é tudo junto. Tanto é que muitas vezes você não sabe onde a sobrancelha começa, onde começa a pálpebra, é uma coisa continuada. E isso me fez enxergar a necessidade de aprofundar no reposicionamento da sobrancelha. E eu acho interessante que não há uma técnica única, Única. não é isso? Um dos eventos que eu participei com a coordenação da doutora Suzana Matayoshi, ela diz, opa, vamos falar aqui de um ponto nevrálgico da oculoplástica, que é reposicionamento de sobrancelha. E depois eu entendi por que é um ponto nevrálgico, porque não existe uma técnica única, não existe a melhor técnica, não existe... Então eu vejo, Rogério, como a cirurgia palpebral, que basicamente a gente tem aquele desenho com pequenas nuances. Poucas mudanças, poucas variações. Isso. Já na sobrancelha, Janaína, você tem já um portfólio maior de técnicas para reposicionamento. Você tem desde procedimentos menos invasivos ou minimamente invasivos, como a toxina, fios, ultrassom microfocado, o próprio preenchimento. Há técnicas que vão desde daquela época do Dr. Ivo Pitangui, que é aquele lift bicoronal, né, que foi um modismo muito grande na década de 70 e 80, né, que hoje em dia assusta um pouco os mais jovens, bastante, né? Há técnicas menores, né, como uma superciliopexia interna, uma superciliopexia externa, o Castanhares, a via endoscópica, o reposicionamento, né? Rubem, quero aproveitar um gancho para entrar na pexia, mas quero te perguntar uma coisa que já me aconteceu e entristece. Acho que é uma realidade mais antiga. O paciente opera, fica com a preguinha lateral, volta lá no colega que operou, reclama daquela sobra de pele. E eu imagino que 10, 15 anos atrás não estava tão fortalecido o conceito da sobrancelha, especialmente nos pacientes mais velhos. E aí, às vezes o médico vai lá e alonga a blefaroplastia na tentativa de agradar o paciente. E muitas vezes o paciente acaba até ficando satisfeito com aquilo. Mas na prática, a gente está condenando a cauda da sobrancelha, não é isso? Rogério, o que você colocou é muito interessante do ponto de vista de dois aspectos, eu poderia dizer. Primeiro, a gente tem que lembrar que a pálpebra ela tem uma quantidade de pele segura para ser removida. Então, a gente, nesse ímpeto de querer corrigir tudo, você pode estar tirando pele que não deveria ser removida. Na realidade, pele que deveria ser reposicionada e não removida. Então, o primeiro ponto é esclarecer. E o segundo ponto é que quanto mais você quer tratar essa pele, essa dobra de pele que fica na lateral dos olhos, além da comissura cantal, a gente está com esse risco de tirar uma pele que deveria ser reposicionada, ou seja, colocada para cima, porque aquilo já não é pálpebra, e a gente está alongando uma cicatriz, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de que, quando você foge muito da região orbital, você vai deixar uma cicatriz mais evidente e você vai estar tirando uma pele que, na realidade, deveria ser reposicionada. Acaba piorando o problema, né? Que você desceu a cauda do supercílio fazendo isso. Aí já era. Na opinião de vocês, não vou dar a minha, vou perguntar para vocês. O ultrassom efetivamente levanta a cauda? Vocês acham que isso acontece? Efeito imediato, sim. Acho que quando faz, a paciente fica até feliz, né?
Depois isso vai cedendo, ele tem um estímulo de colágeno, eu acho que nesse ponto. Agora, quantos milímetros isso ajuda, esse estímulo de colágeno, a elevação da cauda? Não sei nem se tem algum trabalho falando isso. Acho que ajuda, tudo ajuda. Mas uma elevação efetiva, acho que fora de técnica cirúrgica não existe. Porque uma questão aí é a lida com o paciente também. Você vai fazer um procedimento ali que não é cirúrgico, para que realmente vai fazer e o que esperar dele. Sim. Aí, quando eu ouço no consultório, eu vejo muitos questionamentos sobre. Eu ouço muito, fiz ultrassom e não adiantou. E aí eu não sei o que foi dito ao paciente. Saber a expectativa, né? Saber para que esse procedimento realmente vai ajudar. E a outra questão é fazer um preenchimento antes do ultrassom e depois fazer o ultrassom na região. Existe a interação desse preenchimento com esse ultrassom? Ele ativa de alguma forma o preenchedor? Ele modifica de alguma forma, contribui para a ação do preenchedor ou não? O preenchedor eu não sei, mas bioestimulador hoje é comprovado que ele potencializa, o ultrassom microfocado potencializa o efeito do bioestimulador. Então ouvindo isso, começa a fazer sentido para mim o seguinte: nós temos bastante depressão na têmpora. E independente do resultado de elevação com o preenchimento dessa Exato. região, talvez seja interessante preencher um pouco, bioestimular um pouquinho e depois fazer o ultrassom em cima para o ultrassom ativar um pouquinho mais, porque precisa volumizar e precisa estimular colágeno ali, porque nós temos as duas coisas, né, como sendo importantes. Uhum. Aquele receio de fazer preenchimento nessa região, e como é isso, Janaína? Eu acho que todo mundo que conhece anatomia tem que respeitar e assim, o medo é inerente a qualquer procedimento se você conhece as complicações que podem haver. Mas acho que a gente tem que estar seguro e saber resolver complicação e não deixar de fazer alguma coisa por conta disso. Especialmente nessa área, porque a falta de volume ali é importante. Sim, a gente precisa, como o oculoplástico se propôs a fazer isso, a gente tem que saber oferecer isso para o paciente. E, Rubem, quais as técnicas que você, na prática do dia a dia, mais tem utilizado para levantar a sobrancelha? Pois é, eu acho que a sobrancelha você deve dispor de um arsenal, também de algumas técnicas para poder oferecer ao paciente, como eu coloquei, diferentemente da blefaroplastia, que é basicamente o mesmo desenho, com algumas nuances, mas a sobrancelha, eu acho que o cirurgião, o plástico ocular, ele tem que ter algumas técnicas para ele poder personalizar aquele tratamento. Então hoje, eu vejo que houve um resgate muito interessante da suspensão direta da sobrancelha, né? Aí você foi uma das pessoas que responsável por isso. A suspensão direta eu acho que é uma técnica muito interessante, mas eu particularmente gosto num paciente que tem uma certa assimetria, um paciente com bastante pelo na sobrancelha, um paciente que ele tem uma expectativa. Eu gosto muito desse termo, um gerenciamento de expectativa em relação à questão de cicatriz, porque eu acho que a cicatriz ela evoluiu muito, a técnica evoluiu sim, mas a gente, por melhor que seja a destreza, a habilidade do cirurgião, a cicatriz ela sempre vai contar com um fator que é uma variável que a gente não tem controle sobre ela, que é a questão pessoal. Um corte em mim é uma forma, um corte em você é de outra forma, um corte em Janaína é de outra. Então, isso é uma variante que a gente não tem domínio sobre ela. Então, eu utilizo a suspensão direta, eu gosto muito, eu chamo de frontoplastia, mas frontoplastia é um termo tão genérico,
tão amplo, mas eu gosto dessas incisões que a gente faz no couro cabeludo, que é o que se chama de o reposicionamento superciliar por via endoscópica, não utilizando endoscópio. Então, a gente faz corte no couro cabeludo e faz todo esse trabalho por visão direta, com o uso do fotóforo, com o descolador. Então, a gente consegue visualizar. Eu acho que hoje se fala muito não é nem a maneira como você fixa o que você levantou, mas o descolamento, é você liberar toda aquela estrutura de aderência, de periósteo, do ligamento orbital, das zonas de aderência. Então, isso hoje está muito em voga, é você liberar bastante, soltar e depois repulsionar em cima. Então, eu uso bastante, realmente, eu acho que isso é algo no meu dia a dia que fez muita diferença. Gosto de uma técnica que é a técnica do Serdev, que apesar do fio de Serdev não ter a liberação da Anvisa, que é um fio chamado fio búlgaro, então a gente acaba podendo substituir por um fio de um nylon multifilamentar. E para casos pontuais, eu acho que é muito bacana aquele caso que você não quer levantar tanto, então você faz pequenos cortes e consegue, pela técnica do Serdev, ter um resultado interessante. Então, basicamente, hoje, o que é que eu faço? Castanhares, o reposicionamento pela região do couro cabeludo e a técnica do Serdev utilizando fio nylon multifilamentar. E na verdade, para elevações discretas, para peles que você já desconfia ali que vai haver uma dificuldade cicatricial, que tem um histórico de cicatrização, e talvez para peles mais morenas, que às vezes a cicatriz escurece um pouquinho. E de certa forma é bom ter uma parceria com uma dermatologista também, né? Sempre, sempre. Eu acho interessante, aí eu vou colocar até para vocês dois, a questão desse arsenal que a gente hoje tem tido de cicatrizes, né? Para tratamento de cicatriz cirúrgica, né? Como o próprio laser CO2, o microagulhamento, o PDRN, o exossomos, o 5-fluoracil, a triancinolona. Então, acho que a gente também hoje dispõe, né? O arsenal está aumentando. E existem alguns aparelhos que são clareadores muito interessantes. E eles têm uma espécie de evolução. Não vou citar as marcas aqui, mas tem um histórico desses aparelhos que tem a capacidade de reduzir a vermelhidão ou escurecimento de cicatriz. E o céu é o limite até chegar no lançamento mais recente, que é um aparelho de R$1,5 milhão. Então... o céu é o limite. A gente hoje tem aparelhos no mercado desde R$400 mil até R$1,5 milhão. Tecnologias, uma tecnologia muito boa italiana, uma tecnologia israelense, tem uma tecnologia americana, e eles têm evoluído, e os mais modernos, além das pigmentações normais, tem uma capacidade maior em cima de tatuagens e etc. E a sensação que eu tenho é que a corrida é essa. Então você tem um aparelho de um custo menor, que ele é capaz de clarear algumas hiperemias de pele não tão intensas e também algumas manchas não tão intensas. À medida que você vai atacando lesões maiores, escurecimentos maiores, parece que a tecnologia vai aumentando o valor, até chegar nesse valor que eu comentei. Isso. Que dói um pouco no coração, porque às vezes faz sentido para um consultório dermatológico. Para a gente seria muito útil, mas aí a gente não tem volume para isso. Como agregar isso no consultório e o paciente entender que você teve esse investimento para diferenciar valores, né? É difícil isso. Uma coisa, você tocou aí, Rogério, interessante, é que para a gente que faz a parte da plástica ocular, né, e vamos estender até a parte facial como um todo, você compra um equipamento desse que ele é polivalente. Ele é facial e corporal. Então, de fato, para o dermato que tem
essa variedade, né? Variedade, essa capacidade indicada do ponto de vista corporal, é um equipamento que seria mais viável. Mas para a gente que vai trabalhar, então a gente só na face, então a gente vai utilizar muito pouco o que esse equipamento pode nos oferecer, né? Exato, e por um custo Isso. salgadinho. Doutora Janaína, conta um pouquinho da sua história para a gente. E o que poucas pessoas sabem, que a toxina começou no estrabismo para depois passar pela estética. Sim. E então a toxina nos é muito próxima, mas não é do conhecimento público isso. E conta um pouquinho da sua história e como é que você foi se tornando essa referência em toxina. Bom, eu primeiro fiz faculdade já pensando em fazer cirurgia geral, nem pensava em oftalmologia. A vida foi mudando, engravidei na faculdade, entrei até em cirurgia geral, fiz o primeiro ano de residência, mas vi que era humanamente impossível com o segundo filho já grávida. Aí fui mudando para oftalmologia, até meu ex-marido é oftalmo, então por incentivo dele fui fazer oftalmo, mas assim, sem expectativa que iria gostar. Mas como sempre gostei de cirurgia geral, de plástica, me encontrei na plástica ocular. E aí quando eu fui para o HC em 2014, entrei no fellow de plástica, ainda era muito inicial essa parte de estética, a gente não fazia muito essa toxina, preenchimento, acho que isso era mais coisa de dermato, cirurgia geral, não era muito visto com bons olhos. E a gente começou a desenvolver isso lá, e foi o primeiro curso em 2015 que eu organizei junto com todos lá, de toxina. Foi a primeira vez que a USP fez o curso e foi começando. E o amor pela toxina só foi aumentando. Eu acho incrível isso, a história da toxina, de ter começado na oftalmologia. E há pouco tempo, né? É algo que é tão recente, começou na década de 70. Acho que o Alan Scott, até vivo ainda, o médico que começou os trabalhos com macaco para estrabismo. E depois disso que foi a doutora os Carruthers, que ela é oftalmo e ele dermato. Um deles faleceu há pouco tempo. E aí que começou, eu acho que foi na década de 90 que foi patenteado. Então é algo novo e cada vez a gente vê uma coisa diferente. Acho que a toxina só cresce, assim, as indicações e vão modificando um pouco o padrão de como a gente aplicava antes, como tem sido aplicados, os trabalhos vêm mostrando algumas técnicas, e a gente pensar nessa neuromodulação mesmo da toxina. No rejuvenescimento, acho que ela é a base do triângulo do rejuvenescimento. Tudo que a gente pensar para o paciente, acho que a toxina tem que ser a primeira opção para otimizar os resultados. A gente fala de musculatura, e assim, a musculatura hoje é a sustentação do rosto. A gente vê que o músculo é um órgão tridimensional no rosto. Ele começa lá do osso e vem inserir na pele, então ele passa por todas as estruturas da face, todas elas responsáveis pelo envelhecimento. E se a gente não começar pensando na toxina, primeiro para fazer essa modulação, miomodulação, a gente acaba não tendo resultado com os outros recursos de rejuvenescimento. E aí começou. E você tem uma experiência grande no ambulatório lá da USP. Lá na USP, no ambulatório, quais são os casos que você mais atende? Que tipos de casos, além da estética? Lá é mais funcional mesmo. Basicamente, o carro-chefe, blefaroespasmo, que acho que a grande maioria dos pacientes, espasmo hemifacial, e aí algumas outras alterações, algumas paralisias, que a gente faz a simetrização da face, pacientes com entrópio, que não tem indicação cirúrgica, vão esperar um pouco mais para o procedimento. Glândula lacrimal a gente tem feito bastante, tem um trabalho que a gente desenvolveu lá com obstrução de via lacrimal alta, ou alguns pacientes que têm uma obstrução baixa e algumas recidivas de cirurgia, a gente faz a toxina para evitar o lacrimejamento excessivo. O que mais que a gente pode fazer com toxina? Retração palpebral em alguns casos leves de doença ativa de Graves a gente pode fazer antes de se optar por cirurgia. E Janaína, não sei se você tem uma opinião formada sobre o que eu vou te perguntar, mas eu tenho visto no mercado uma mudança na parte da estética. Fala-se muito agora em Global Tox,
então para fazer bandas platismais. Então, eu lembro que lá atrás, 10, 15 anos, os pacientes eram um pouquinho mais preocupados com glabela e ruga frontal. Sim. Aí de repente isso começou a evoluir para as rugas periorbitárias, para os pés de galinha, de repente começou-se a falar em sorriso gengival e agora o Global Tox. Uma outra questão que era um pouco mais consagrada é que também na estética se fazia a toxina de 6 em 6 meses, e eu tenho visto uma mudança de comportamento para 4 em 4 meses. E então eu acho que essas duas mudanças de comportamento, Global Tox e toxina a cada 4 meses. E aí a minha curiosidade também em relação ao sistema imunológico, etc. Como é que está isso? Eu acho que a tendência, sim, dessa full face, né, da toxina em todo o rosto, porque é isso que eu falei. Toda a musculatura é responsável pelo envelhecimento. E manter esse equilíbrio dos vetores de negativo e positivo, de elevação e depressão dos músculos, é importante fazer para você pensar nesse rejuvenescimento. E às vezes só tratar o terço superior, a gente não consegue ter esse resultado tão efetivo. Acho que é tendência, mas assim, tem que individualizar. Pacientes que têm muita flacidez de pescoço, você não pode pensar em fazer uma toxina mais importante no platismo, que vai piorar essa flacidez. Então é assim, a gente tem que saber dosar o que vai indicar para cada caso, mas eu acho que é uma tendência você pensar em toxina full face para melhorar, ajudar a ser um aliado nesse processo de rejuvenescimento. E de fato esses pacientes que ao longo da vida vêm fazendo toxina, independente de ser por motivos estéticos ou funcionais, é fato que vão produzindo cada vez mais anticorpos, antitoxina? Não há um estudo que comprove isso para toxina em baixa quantidade, assim, poucas unidades, como a gente faz em rosto. Isso existe em grandes articulações, pacientes neurológicos, aí já tem comprovado essa relação de antigenicidade. Existem toxinas hoje prometendo isso, menor risco de causar essa antigenicidade, que também não é comprovado, porque a ausência de proteína não quer dizer que ela é a causadora disso, porque a toxina ativa, quando ela é liberada lá para evitar na placa motora e fazer a contração, a proteína já não está mais, ela só é um carreador da toxina. Quando ela é introduzida na célula, ela já não é mais atuante. Então é um pouco contraditório isso também. Em relação à duração, eu acho que nunca durou 6 meses. Tinha esse conceito e a gente vê a maioria dos estudos falando isso de 3 a 4 meses, que é o que dura mesmo a toxina. Existem novas no mercado tendo essa promessa, mas ainda não vingou. Ainda não vingou. Em relação, a gente estava conversando agora, a técnica cirúrgica, especialmente sobrancelha, o Rubem colocou bem. É importante que o cirurgião tenha um arsenal para que ele consiga adaptar a melhor técnica para cada caso. Sim. No caso das toxinas, uma coisa que eu vejo na prática, alguns profissionais abraçam uma determinada toxina como a sua parceira de vida. Isso. Então, tem gente que tem mais mão com uma, tem gente que tem mais mão com outra, enfim. Como é que é isso? Você entende que o domínio de uma toxina em si, o cirurgião já consegue trabalhar satisfatoriamente, ou há necessidade ou há importância de conhecer, saber trabalhar com as mais variadas toxinas? Eu acho que é importante você saber utilizar outras toxinas, porque às vezes um paciente responde bem a uma, isso acontece, responde bem a um tipo de toxina e outra já não se adapta. Isso também é muito pessoal, porque cada toxina é um tipo. Então, não dá para falar de 100 unidades, são toxinas de 100 unidades. Cada uma é um tipo de toxina. A gente não sabe realmente, porque não há uma padronização, um consenso, se aquelas 2 ml da toxina do Botox são os mesmos para Duxelme, por exemplo. Pode ser que uma esteja mais ativa, essa toxina seja mais forte, porque não seria bem essa diluição para fazer a comparação. As de 500, principalmente, que daí elas são bem diferentes, a gente acaba tentando fazer essa correlação, mas é difícil dizer e colocar tudo num pacote e falar, não, a de 100 de uma determinada marca funciona melhor em relação à outra, porque a gente também não tem certeza se a diluição para ela seria essa mesma de correlação.
Rubem, uma coisa curiosa aqui. Quando você faz a cirurgia das sobrancelhas, você, na sua prática, vê importância ou não na utilização de toxina no pós-operatório? Ótima pergunta, Rogério. Eu hoje indico para 100% dos meus pacientes, porque eu sempre uso uma ilustração. Eu acho que quando você faz algumas analogias para o paciente, às vezes fica fácil de ele entender e comprar a ideia. Então, quando eu faço esse reposicionamento através do couro cabeludo, eu sempre digo o seguinte, ó, você vai pensar que a gente está aí com duas folhas, né? Duas folhas. Então, se eu boto uma cola ali entre as duas folhas e eu não movimento, então a facilidade de colar mais rápido vai ser maior. Mas se eu boto ali as duas folhas e ponho a cola e fico fazendo movimento, essa colagem vai ter uma certa dificuldade. Então, quando a gente reposiciona e tem um pós-operatório com a testa com pouca movimentação, isso permite que a fibrose, que a cicatrização se dê sem esse estresse da musculatura facial. E a gente coloca isso também para a cicatriz da suspensão direta. Quando você faz a suspensão direta, é interessante que eu tenho um paciente que eu fiz a suspensão direta e com uma semana ele foi no consultório para eu tirar os pontos e eu bati a foto para caracterizar. Ele tinha uma contratura dessa região aqui, né, da glabela, uma contratura muscular, que certamente aquilo ali está puxando a minha cicatriz. Então, eu também mostro ao paciente, olha, como é importante a gente deixar essa estrutura aqui paralisada para essa cicatriz aqui não sofrer nenhum tipo de estresse. E quanto menos estresse, quanto menos força puxando essa cicatriz vai ter um ambiente mais favorável para ter uma cicatriz mais delicada, menos hipertrófica. Então, eu acho que você fazer a toxina botulínica no pré-operatório, eu acho que vai facilitar muito o pós-operatório do ponto de vista cicatricial. E não afeta, isso não vai afetar a sua mensuração, porque, não, a musculatura vai estar relaxada, você coloca a sobrancelha onde você gostaria que ela ficasse e faz a cirurgia. Então, eu acho que a sobrancelha não sofrer um estresse pós-cirúrgico da musculatura, eu acho que isso é fundamental, é um dos pilares para uma cicatriz mais discreta. Eu tenho a sensação que o corrugador é o grande vilão, né? Que dá a sensação, quando a gente precisa avançar a cicatriz medialmente, o corrugador parece afundar um pouco a cicatriz. Pois é. E hoje em dia, na sua prática, das suas blefaroplastias, quantos por cento dos seus pacientes você aproximadamente, você tem feito blefaro com lifting de sobrancelha? Eu vou resgatar mais um trabalho da doutora Silvana. E tem um trabalho que é alterações palpebrais em pacientes acima de 50 anos de idade. Eu achava tão distante 50 anos, né? E esse ano eu cheguei aos 50 e vejo que não era tão distante assim. Num grupo de 312 pacientes, cerca de 60% já tinham algum comprometimento da sobrancelha. Então, veja, no universo de 312 pacientes, mais de 60%, 60,5% já tinham algum comprometimento de sobrancelha. E mais de 90% já tinham dermatocálise. Então, é uma coisa muito próxima, é um valor muito alto, assim. A gente acaba dando muita importância à sobrancelha, né? Então, eu diria que eu acho que certamente eu opero muito mais a cirurgia combinada com o reposicionamento da sobrancelha do que só a blefaroplastia. A minha amostra ainda, eu acho que tem um viés maior, porque tem um público que não é só pela modificação da sobrancelha em si, mas que deseja um formato um pouquinho diferente, talvez um pouco mais bonito. Então, acho que isso ainda, na minha amostragem pessoal, ainda afeta um pouco mais nesse sentido. Mas, de fato, a gente pensando em 50 anos, essa porcentagem que a doutora Silvana pesquisou está muito próxima, né?
Está muito próximo. Doutor Rubem, doutora Janaína, foi um prazer ter vocês aqui conosco. A gente quer, acima de tudo, atingir o coração dos mais jovens e fazer com que eles realmente se aproximem da sociedade. Ótimo. Muito Foi bom. um prazer receber vocês aqui. Olha, Nós que agradecemos. isso muito eu bom. agradeço, É uma Janaína, honra estar foi um com você prazer. também. Rogério, você é um excelente anfitrião. Opa. A prova disso é que o tempo foi tão rápido que Foi. por mim eu passaria a manhã e a tarde aqui. Foi muito gostoso, muito bate-papo legal. gostoso. Foi ótimo. Obrigado.